Livro do Apocalipse é o livro da consumação, o livro da revelação. O capítulo é o capítulo derradeiro, o capítulo de número 22. Livro do Apocalipse, livro da revelação, livro da consumação. O capítulo de número 22, enquanto você procura, eu transmito a saudação de nosso pastor presidente, pastor Newton de Carvalho, ali da Catedral das Assembleias de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Jacareí, no estado de São Paulo, a todos os irmãos, à igreja, ao pastor, ao ministério. Livro do Apocalipse, o capítulo de número 22. Eu quero ler alguns versos com os irmãos, a partir do verso de número 6. Louvar a Deus pela vida do pastor, nos deu liberdade. Capítulo de número 22, verso de número 6. Quem encontrou, diga glória a Jesus. Se alguém não achou, diga misericórdia. A de Deus dura para sempre, e a nossa é limitada, não tem jeito. Último livro da Bíblia, última página da Bíblia, capítulo de número 22, eu vou ler aqui no telão, fica mais fácil, e diz assim: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Verso 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E ele me disse: olha, não faças tal, porque sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O tempo do fim. Pode assentar-se, bendizendo ao santo e bendito o nome do Senhor. Eu depois vou pedir para o irmão do telão me dar uma ajudinha aí, uma mensagem expositiva, perfeita, que a irmã, perdão. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, falar acerca do livro do Apocalipse é um verdadeiro desafio. Afinal de contas, é um livro de difícil interpretação, um livro de difícil entendimento, um livro que é marcado por figuras, por símbolos, um livro que é marcado por uma linguagem que muitas vezes nos assombra, muitos números. Mas eu preciso lembrar que o período em que João recebe esta revelação é um dos períodos mais sombrios da história da igreja. O período em que se matava facilmente porque alguém dizia glória ou aleluia. Um período em que a igreja se expandia de uma maneira gloriosa, em que milagres aconteciam e havia uma fé viva no coração de muitos santos. Esse é o período em que Deus resolve abrir as janelas do céu. Sim, o velho João, o exilado João, que estava preso numa ilha chamada Patmos, uma ilha rochosa. Uma ilha em que os seus habitantes estavam condenados e não havia esperança.
Deus resolveu abrir as janelas do céu. Quando eu olho para o livro do Apocalipse, no capítulo 1, ele inicia-se com a seguinte exclamação: a revelação de Jesus Cristo. O Deus dos céus resolveu mostrar aquilo que estava oculto aos olhos de todos, aquilo que ninguém conseguia enxergar, aquilo que ninguém conseguia ver. Eu repito, no período sombrio em que Domiciliano dizia: eu estou acabando com a igreja, eu estou exterminando com a igreja, Deus resolve entregar uma poderosa revelação a João, que tem como tema central a vitória de Cristo e a vitória da igreja. Domiciano batia no peito e dizia: eu estou acabando com a igreja, mas Deus do trono se levantava e dizia: a vitória no final é de Cristo, a vitória no final é da igreja. Quando eu olho para o livro do Apocalipse, eu vejo o nosso Cristo, que é a figura central dos evangelhos. Mas você há de concordar comigo que nos evangelhos a figura, a imagem que nos soa mais forte é a cruz. A cruz é a imagem principal. Embora todos os evangelhos afirmam que ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, a cruz é a imagem principal. Mas quando eu olho para o livro do Apocalipse, eu vejo um Cristo glorificado. E eu fico a pensar, porque João vê e descreve que os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Que quer dizer de eternidade a eternidade, ele é Deus, ele é Senhor. Seus olhos como chama de fogo, que quer dizer capacidade de penetrar no juízo. Ou seja, nesta ceia ele te vê por fora, mas acredite, ele também te vê por dentro. Seu rosto brilhava, e brilhava como o sol da manhã, do meio-dia. Sobre a sua boca havia uma espada nua, afiada de 2 gumes, que quer dizer interpretação e aplicação. Afinal de contas, não adianta apenas entender, é preciso viver, praticar a palavra de Deus. Quando eu olho para o livro do Apocalipse, eu fico a pensar na figura de Cristo, sendo que no seu peito havia um cinturão de ouro, pastor. Porque de cinturão de ouro ele estava cingido, que quer dizer sacerdote real, segundo a ordem de Melquisedeque. Seus pés eram como latão reluzentes, recém-saídos do fogo, que quer dizer quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Mas sobre a sua coxa estava a sua descrição, a sua definição. Afinal de contas, ele é Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores. Quando eu olho para o livro do Apocalipse, eu fico a pensar que eu posso ser igreja, que eu posso congregar, mas ter perdido o primeiro amor. Que eu posso ser igreja, cantar no coral, mas está seguindo a doutrina de Jezabel ou de Balaão. Que eu posso ser igreja, mas eu posso deixar a soberba entrar no meu coração e pensar que rico sou e de nada tenho falta. Quando eu olho para o livro do Apocalipse, eu fico a pensar, porque mesmo eu sendo igreja, o Deus do céu sempre tem uma segunda chance. Afinal de contas, ele diz: arrependa-se. Arrependa-se.
Quando eu olho para o livro do Apocalipse, essas 7 cartas, que foram dirigidas às 7 cartas, às 7 igrejas da Ásia Menor, mas vale lembrar que hoje se tornaram universal porque falam conosco até a presente data, pastor. Eu fico a pensar que talvez as 7 igrejas acabaram se esquecendo que Deus tudo vê, que Deus tudo olha, que Deus tudo contempla, ao ponto de ser necessário dizer de uma a uma: eu sei, eu estou vendo, eu conheço. Eu sei, eu estou vendo, eu conheço. Os meus olhos não estão tapados, os meus ouvidos não estão agravados. Eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vivendo. Quando eu olho para o livro do Apocalipse, eu me sinto fortalecido e me encho de fé. E eu lembro aos senhores que vale muito a pena. Porque se o livro estava selado, com 7 selos, e o livro era escrito por dentro e por fora, hoje eu sei que ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Quando eu olho para o livro do Apocalipse, eu vejo Deus batendo no peito e dizendo: eu faço justiça, eu trago justiça, a vingança é minha, diz o Senhor. Quando eu olho para os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, eu vejo Deus dizendo: eu trago juízo, eu faço justiça. E eu preciso lembrar que Deus fará justiça contra todos os seus inimigos, contra todos os inimigos da igreja, contra todos aqueles que se levantaram contra a igreja, que maltrataram a igreja, que feriram a igreja, que perseguiram a igreja. Eu vejo Deus no livro do Apocalipse, e Ele vai fazer justiça. Deus vai se vingar contra o anticristo, a grande prostituta, a besta, os falsos profetas. Deus vai fazer vingança. Quando eu olho para o livro do Apocalipse, eu vejo Deus com uma agenda pronta. E talvez não esteja na tua, mas está na agenda de Deus. João disse: vi um grande trono branco, em que a morte dava aos seus mortos, o mar dava aos seus mortos, e todos compareceram diante do trono de Deus. Eu costumo dizer que naquele dia não haverá distinção entre grandes e pequenos. Naquele dia não vai importar se as tuas férias foram em Nova York, no Rio de Janeiro, no quintal da tua casa, lavando roupa. Todos serão iguais. Não vai fazer diferença se na tua casa tinha
2 cômodos apenas, ou se na tua casa tinha 10, 15, 20, 30 banheiros. Não vai fazer diferença se você ganhava um mísero Bolsa Família, ou se você recebia 10, 15, 20, 30 salários. Todos serão iguais diante do trono de Deus. Então abrir-se-ão os livros. Pregador, que livros são esses? E eu respondo: livros de obras, pensamentos, segredos, mistérios. Pastor, mas ninguém viu, ninguém está sabendo. Acredite, ele viu, e está escrito no livro. Ele mandou pecados, segredos, mistérios, tudo. Fornicações, adultérios. Pastor, mas ninguém está sabendo. Você que pensa, Deus sabe de tudo. Ebleria canto res que te fosse. Remini canto reblivio. Alamande caneche. Anakia. O dia de surpresa vem. No Antigo Testamento os profetas disseram: terrível é o dia do Senhor. Esse é o dia em que o profeta Malaquias viu e disse: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Esse é o dia em que o profeta viu e disse: olha, são multidões e multidões num vale chamado Vale da Decisão. Esse é o dia em que Paulo viu e disse: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas alegra o teu coração, porque vai ser aberto um segundo livro, que é o livro da vida. Vai se cumprir o que Mateus registrou no capítulo 25. A igreja ficará à destra de Deus Pai. O problema é que nessa história não vai ter vencedor para quem ficou. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não tinha o seu nome escrito no livro da vida também foi lançado no lago de fogo. Da onde você vai estar daqui 50, 60, 70 anos? Eita. Lá não vai ter conversinha, não. Hoje você tem desculpa para tudo. Como vai ser? Como vai ser? Se o livro do Apocalipse é a tampa da arca, o capítulo de número 22 é que eu escolhi para falar essa noite. É com toda a certeza o último ecoar de Deus pelas suas escrituras. Eu costumo dizer, pastor, que assim como um amante despede da sua amada, assim como um pai despede do filho, o Espírito de Deus, ele tem 21 versos para despedir-se.
para deixar os seus últimos conselhos, as suas últimas palavras. E observa o verso 6. Porque eu começo com o verso 6, porque o verso 6 tem 4 informações importantes demais. Observa o texto. Primeiro, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso aqui não é conto de fada. Isso aqui não é conversinha. Isso aqui é plano de Deus, projeto de Deus, e vai acontecer. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. E olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer que o Senhor, quando ele está dizendo o Senhor, ele está dizendo o Todo-Poderoso, quem está no trono, o Deus dos santos profetas. Ele está dizendo, sabe o Deus de Isaías, sabe o Deus de Jeremias, sabe o Deus de Ezequiel, o Deus de Daniel, o Deus dos profetas menores, o Deus dos livros históricos, o Deus dos evangelhos, o Deus das cartas pastorais, é o mesmo Deus do livro do Apocalipse. O mesmo Senhor. Ele está dizendo, esse livro tem o mesmo peso, tem a mesma equivalência, tem o mesmo valor. Ele está equivalendo o livro e está dizendo, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas. Enviou o seu anjo, o instrumento de Deus, para entregar a João. Foi um anjo. Deus escolheu um anjo. Jesus foi confundido por João com um anjo. Nós vamos ver depois. Mas Deus escolheu um anjo. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você nunca entendeu. Por que é fácil de entender uma história de Crônicas e é difícil de entender o livro do Apocalipse? Por que é fácil entender uma história dos Evangelhos e é difícil entender o livro do Apocalipse? É um livro de códigos, é um livro cheio de figuras. É difícil, porque diferentemente dos demais livros, esse livro não foi escrito para o mundo. Esse livro não foi escrito para o ímpio. Esse livro foi escrito para os servos do Senhor. Esse livro foi escrito para os salvos do Senhor. E só quem tem o Espírito Santo pode decifrar e ser instruído por Ele. Verso 7. Eu bato na tecla. O Pai tem 21 versos para despedir-se. E ele por 3 vezes vai dizer a mesma coisa. Sabe aquele filho birrento? Aquele filho meio esquecido? Sabe aquele filho meio relaxadinho? Você tem que repetir as coisas para ele pegar? É isso que Deus está fazendo. Ele está dizendo, acorda rapaz, toma jeito, eu estou voltando. Desperta, eu estou voltando. Toma posição, eu estou voltando. Assume compromisso, eu estou voltando. E é isso que presto venho. Mas sabe o que me alegro com esse texto? Esse texto quebra paradigma. Esse texto ele abre a nossa mente. Por quê? Porque, gente, por favor, eu fico nervoso quando eu vejo alguém falar da volta de Jesus com tristeza. Não, para aí. Eu fico preocupado
quando eu vejo crente ouvindo acerca da volta de Jesus e fica triste, frustrado ou preocupado. Rapaz, se alguém vai se dar bem nessa história, é nós. Se alguém vai se dar bem nessa história, é a igreja. E olha o que ele diz, que feliz, que bem-aventurado, que vai se dar bem aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Eu vim dizer nesta noite, um povo vai desaparecer para ter felicidade eterna. Se você tem alegria em ser aqui, meu irmão, imagina quando chegarmos lá. Porque isso aqui é projeto, meu irmão. Isso aqui é preparação, isso aqui é ensaio. Debório segue. Aleluia. Deixa eu correr. Vamos para o verso 8. Gente, olhe com cuidado o verso 8. Porque para mim, como homem, eu acho que esse verso 8 não precisava estar na Bíblia. Por que o Senhor fala isso? Observa, avalia o verso 8. Eu costumo dizer que não diferente de você, eu também, muitos de vocês, eu fui criado nos bancos de uma Assembleia de Deus muito diferente. Muito diferente. Meu irmão, se tem crente que se entrasse num túnel do tempo e encarasse um culto dos anos 80, ia arrepiar do pé à cabeça. Sim ou não? Pastor, hoje ninguém peca. Naquele tempo tinha momento da ceia para alguém confessar. E com temor disse: eu pequei contra a igreja. Eu pequei contra o pastor. Mas hoje ninguém peca, né? Hoje dá aquela empurradinha para debaixo do tapete, ninguém viu. Eu estou falando essas coisas porque eu estou falando do líder da igreja. Eu estou falando do maior representante da igreja naqueles dias. Eu estou falando do apóstolo João. Aquele que há quem diga que flutuou diante de um tacho de azeite quente. Eu estou falando de alguém que sofreu, esteve do lado de Jesus. O único que a morte não havia tragado. E ele está batendo no peito e dizendo: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi todas essas coisas. Ele está mostrando, colocando a cara tapa e dizendo: fui eu. Mas quer saber, eu pisei na bola. Quer saber, eu errei, eu pequei. Eu vi a beleza do anjo, a formosura do anjo, a grandeza do anjo, a dimensão. E eu prostrei meus seus pés para o adorar. O anjo que estava me mostrando tudo, eu pensei que ele era Jesus. Mas ele me corrigiu e disse: olha, verso 9, não faças tal, porque sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas. Observa, Jesus, Deus não faz acepção de pessoa. O anjo estava dizendo assim: ó, eu sou conservo teu, tu é apóstolo, mas também dos teus irmãos, os profetas, e de todos ou dos que guardam as palavras da profecia desse livro. Sabe aqueles é ninguém, mas que tem uma vida no altar. Sabe aquele irmãozinho que não sabe o que vai comer amanhã, não sabe o que vai vestir, não sabe como é que vai ser? Eu estou à disposição dele.
sou conservo dele. E eu sei, irmão, a minha posição nesses últimos dias é tentar ser o mais bíblico possível, e é um desafio. A minha oração é que Deus levantasse crianças. Eu sei que um anjo não vai descer, então que Deus levantasse crianças, que Deus levantasse homens, que Deus levantasse velhos, e que lembrasse em muitos púlpitos dessa nação que o culto é para Deus. O anjo disse: adora a Deus. O centro do culto é Deus. O louvor é para Deus. Canta para Deus, louva para Deus, adora a Deus. Numa geração em que tem tanto cantor brincando de profeta, e com um hino só na horizontal, e estamos esquecendo ao único que é digno. É simples. É simples. É para Ele. É para Ele. É para Ele. Nós perdemos a oportunidade de adorá-lo. Nós perdemos a oportunidade de reverenciá-lo. E às vezes a gente vem num culto que é só na horizontal. Na horizontal é de lá para cá, é de lá para cá, e esquece. E Deus do céu dizendo: estou esperando a tua adoração. Adora a Deus. Adora a Deus. Vamos para o verso 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia desse livro. Por quê? Porque próximo próximo está o tempo. Sabe o que é lindo isso? Porque quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe que Daniel para muitos é o Apocalipse do Antigo Testamento. Ele ouviu de um anjo: sela o livro, Daniel. Sela o livro. Agora vem um anjo e diz para João: não sela não. Por quê? Porque próximo está o tempo. Por favor, me ajude a pregar. Olhe para alguém que está do teu lado. Pergunta para alguém que está do teu lado: você sabia que o tempo do fim já começou? Você sabia que o tempo do fim já começou? Como é que é, pregador? O tempo do fim já começou? Já começou. O tempo do fim começou quando, pregador? Na pandemia? Não. Na cruz do Calvário, quando ele estava entre dois ladrões e levantou a sua voz para dizer: e tudo está consumado. É por isso que os varões ficaram olhando para o céu, pastor, vendo ele subir as nuvens, e foi preciso descer dois varões e dizer: ei, continua, continua, a obra não para, do mesmo jeito que vide subir, ele vai descer, continua, continua. É por isso que a igreja de Tessalônica queria largar tudo, porque tinha vivo uma esperança.
Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando. É por isso que Policarpo queimava em cima de uma fogueira. Mas dentro dele tinha um fogo mais forte. Ao ponto dele dizer: o fogo que queima aqui dentro é maior que o fogo que queima aí fora. É por isso que quase 1000 anos depois, João os queimava em cima de uma fogueira, mas profetizava dizendo: estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne, e esse vocês não conseguirão parar. Eu olho para a última hora da igreja. É verdade. Tem muita gente fraca, muita gente desanimada, mas eu ainda consigo ver brilho nos olhos de uma igreja que acredita e se prepara, porque o fim está próximo. O fim está próximo. O fim está próximo. Aleluia. Vamos para o verso 11. Esse texto, por favor, redobra a tua atenção aqui. Tem muita gente que prega ele no literal. Não. Tem muita gente que tem lá um parente desviado, aí você prega para ele, ele não aceita, aí ele joga logo essa: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, sujo ainda. Não. Esse texto aqui, o que o anjo está dizendo, o que João está registrando, é que vai chegar um dia em que alguém vai querer mudar de rota e não vai conseguir. Vai chegar um dia em que alguém vai querer mudar o traçado e não vai conseguir. E a terra ouvirá lamentações como: pô, mas logo agora que eu ia ser crente, logo agora que eu ia parar de pegar as menininhas, pô, logo agora que eu ia tomar uma posição, logo agora, pô, logo agora, rapaz. É por isso que eu falo sempre aos amigos: a igreja não pode ser covarde. Eu vou repetir: a igreja não pode ser covarde. A igreja precisa anunciar salvação hoje, arrependimento hoje, mudança hoje, posicionamento hoje, porque ninguém aqui dentro ou lá fora pode garantir o amanhã. O amanhã pertence ao Todo-Poderoso. Então, nós, como igreja, precisamos pregar e dizer: ei, rapaz, se for para tomar vergonha, toma hoje. Se for para abraçar a cruz, abrace hoje. Se for para assumir posição, assuma hoje. Porque vai chegar o dia que alguém vai ouvir: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Porque a porta vai fechar, meu irmão. Se você duvida que a porta fecha, pergunta para os habitantes dos dias de Noé: a porta fecha. E quando a porta fechar, alguém do lado de dentro vai dizer: quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Como é? Pastor? Epa. De novo? Você está dormindo. Mas eu estou voltando. Você está cochilando. Mas eu estou voltando. Você está caído.
mas eu estou voltando. Você está perdido, mas eu estou voltando. Eis que cedo vem. Pastor, desculpa, mas faz 40 anos que eu ouço essa mensagem. Para alguém vai ser cedo demais. Faz 60 anos. Para alguém vai ser cedo demais. Aleluia. Ainda que alguns tenham por tardia, disse Pedro, ele não retardará a sua promessa. Abra tuas mãos. Dá uma olhadinha para elas, por favor. Você pode fazer isso? Pode. Olha tuas mãos. Alguém vai ver marca aí. Alguém vai ver sinais aí. Mas alguém, tudo que vai perceber é que elas estão vazias. Qual é a tua obra? O que tu tem feito para Deus? Pastor, mas salvação não é por obras. Mas se tu ficar de braço cruzado, eu estou convicto pela Bíblia que a tua fé ela é morta. Gente, eu estou na sede de uma Assembleia de Deus. Eu viajo por esse Brasil fazem 16 anos. Eu já tive em pelo menos 10 países. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me encanto toda vez que eu vejo um doido por Jesus. Loucos. Pessoas sem condição de fazer. Mas faz. Sem condição de ir. Mas vai. Mas o que tu faz para Deus mesmo? O que tu faz para Deus mesmo? Quais são as tuas obras? Quais são as tuas obras? Chamada tem vocação, tem talento, tem dom, tem graça, tem desculpa, não tem. Estou pregando para alguém que acha muito vir na igreja no domingo e na terça-feira. De vez em quando na quinta aparece. Qual é as tuas obras? Qual é as tuas obras? Eu vi as tuas mãos vazias. Verso 13. Pastor, quem é Deus para querer que eu renuncie? Quem é Deus para querer que eu me posicione? Quem é Deus para querer que eu me santifique?
Quem é Deus para querer que eu me submeta à sua palavra? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Verso 14. Verso 14. Alguém vai se dar bem, lembra? Alguém vai ficar bem. Alguém vai se dar bem nessa história. Quem vai se dar bem, pregador? Aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Tem dois textos que poderia caber aqui. Você lembra de uma parábola em que tem um cidadão numa boda? Só que a roupa dele não condiz. Você lembra de uma passagem em que o mestre disse que quem não entra pela porta é ladrão ou salteador? Como estão as tuas vestes? Não estou falando de roupa, não. Como está as tuas vestes? Aproveita a noite de ceia, tem uma lavanderia santa instalada aqui. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 15. Perdão, não é o verso 15. Eu quero concluir com o verso 17. A igreja que vai ser arrebatada, ela sente as mesmas coisas do Espírito, os anseios do Espírito, a vontade do Espírito. Ela ouve a voz e ela é dirigida. Por isso que o Espírito e a noiva dizem a mesma coisa. Não há divergência. A igreja que vai ser arrebatada, ela é sensível, ela é dirigida, ela é instruída. Se o Espírito manda, eu falo. Se o Espírito manda, eu obedeço. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, diga: quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça. 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 O mesmo Jesus que iniciou seu ministério subindo numa cadeira e dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele tem uma mensagem do céu para os habitantes de Campina Grande do Sul. É tempo de ouvir a voz de Deus.
É tempo de estar sensível à voz de Deus. É tempo de estar preparado. Ele menino candês. Iria para ser. Fecha os teus olhos, por favor. Fecha os teus olhos, por favor. Fecha os teus olhos. Tem um espelho diante dos teus olhos. Não é para você ver outra pessoa senão você mesmo. Apresente as suas desculpas. Mas se você for sensível, você vai ouvir uma voz que vai dizer: tu pode ser bem melhor. Tu pode ser bem melhor. Tu pode ser bem melhor. A minha Bíblia é bem clara. O homem está sujeito a cair lá fora ou aqui dentro. Se perder lá fora ou aqui dentro. Tropeçar lá fora ou aqui dentro. E tu conhece a tua real situação. Não diante dos homens, mas diante de Deus. É uma noite de ceia. Mas eu vejo Deus, o Deus da segunda chance, abrindo uma porta nessa noite. Oh, uma porta chamada oportunidade. E eu preciso orar por alguém que tem consciência da necessidade de uma mudança urgente, extrema. Eu preciso orar por alguém que sabe que pode estar como alguns daquela igreja, nome que vivo, mas morto. Eu preciso orar por alguém que precisa se reconciliar com Deus, com o altar. Por alguém que quer se entregar. Por alguém que quer se render. Por alguém que quer voltar ao primeiro amor. Eu quero te convidar, corre aqui para frente. Porque o Deus da oportunidade está abrindo a porta. E eu sei. E corre depressa, por favor. Eu quero orar por você. Vem. 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 Se coloque de pé, por favor. Vem. Se está vindo, eu espero. Vem. Coloque a mão no ombro de alguém, por favor. Coloque a mão no ombro de alguém, por favor. Coloque a mão no ombro de alguém, por favor. Eu quero que você olhe nos olhos de alguém e diga para ele: Deus. Não, foi muito fraco. Diga comigo: Deus. Deus está te dando mais uma oportunidade. Pergunta para ele o que tu vai fazer com a tua. Se esta mensagem fosse unicamente para esse irmão, Deus levantaria eu ou qualquer um dos senhores ou das senhoras em profecia e iria marchando em direção a ele.
Eu vim pregar e vim pregar para uma igreja e para alguém que precisa assumir uma posição. Se você é uma dessas pessoas, corre para cá. Abre o corredor que está vindo e vem mais, e precisa vir mais. Lemandaré candoreja. Tem gente numa situação ruim. Ruim. Não é mais ou menos, é ruim. Sabe o que eu fico preocupado? Não passou pela cabeça dele vir. Não passou pela cabeça dela levantar a planta do pé. A igreja estende as mãos. Vem. Aleluia. Papai calas. Urabraio chore maio candae. Orevorgamberg. Eu não sei explicar, mas tem gente que consegue perder a oportunidade de Deus. Estenda as mãos. Te adoramos, Espírito. A tua palavra é viva e é eficaz. Como espada ela penetra. E só tu conhece. Só tu sabe. Só tu vê. Aqui tem 3 valentes, 3 guerreiros, 4, Senhor. Que estão, ó Deus querido, querendo uma novidade de vida. Não estão satisfeitos, Senhor. Querem mais, têm sede. E por isso estão diante do teu altar. Deus que levanta. Ergue do pó pequeno. Levanta do monturo necessitado. Deus que levanta. Deus que levanta. Ajuda os teus filhos. Levanta. Manifesta o teu poder. Eu ministro como ministro do teu evangelho a tua bênção recalcada, sacudida e transbordante. E eu profetizo um novo tempo na vida deles, para a honra e para a glória do teu nome. Senhor Deus, a tua presença está na casa e a tua palavra ela é real. Jesus, eu te peço, Senhor, nos brinda com sinais agora. Toca, Senhor querido, sobre aqueles que precisam de saúde, sobre aqueles que precisam de cura, sobre aqueles que precisam ser renovados, transformados pelo poder do teu Espírito Santo. Sopra sobre a tua noiva, sobre a tua igreja nesse momento. Toca, Senhor querido, sobre o coração daqueles, Senhor, que te adoram. E vem, Senhor querido, renovando as forças deles agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aonde houver uma boca adorando o teu nome, sopra a tua presença, a tua presença, a tua presença. Começar!